Bora, bora, transmitindo nas duas linhas, então, a nossa carta ao Tribunal de Justiça. E, antes de mais nada, dizer que Magda não se submete mais à justiça, a não ser como testemunha dos fatos. Também dizer que temos apresentado provas contundentes o suficiente de cunho, filmagem, vídeos, que não podem ser simplesmente transvertidos por uma defesa como o advogado Hollywood, né? Ou mentiras de audiências conciliatórias. Pedimos que todos os boletins lavrados em delegacia que não tiveram comprovação por parte das partes que fizeram denúncias inverossímeis contra a família sejam autuadas essas pessoas pelos artigos que lhes compete mediante as provas da família. Então, vamos ler a carta, que ficou bastante extensa. A dita carta ficou praticamente quase um livro. A carta ao Tribunal de Justiça, aos donos dessa instituição de Estado catarinense, na qualidade de legitimados responsáveis legais pelos juízes. Explico-me. Existem um tribunal que tem donos, juízes, que comandam sobre outros juízes. E aí que reconhecemos a necessidade de escrever para essa gente, em forma de e-mail ao próprio TJ, para que sejamos ouvidos na qualidade de família. Família de Magda e Renato e seus 2 filhos lindos, através desta a pedir providenciais coerentes com o que chamamos de justiça natural, a natureza das coisas, e não justiça forjada e fomentada por Estado totalitário de direito positivo. Positivo só no nome. Visto que as práticas de perseguição política descomunal têm sido o maior delito sublinhado contra nós nas operações coercitivas do Estado, inclusive operação jurídicas, operação policiais e de instituição infantil sem nenhum nexo. Senhores, bastante grave essa parte, né? As denúncias de criança, trabalho infantil ou qualquer tipo de coisa contra os pais são totalmente infundadas na fofoca stalking. E eu nem citei aqui fofoca stalking nessa carta. Vou ter que fazer algumas alterações, que eu nem citei isso porque eu não tinha interesse em citar isso. Não tenho interesse, e quem tem que saber dessas leis que cria é o próprio Tribunal de Justiça. Próxima, depois dessa introdução maravilhosa, a gente vai falar em parágrafos. Fomos coagidos ao delito de saúde pública. Coagidos ao delito de saúde pública é ter que fazer os protocolos que tem, segundo a própria médica, e o que cura não é dado. Fomos coagidos na educação e coagidos pela segurança pública a fazer o que o Estado entende por segurança, que logo não é o que a família entende, né? Também coagidos pelo promotor de justiça Aurélio Giacomelli da Silva, mesmo conhecendo nossa vontade de não se submeter mais à justiça mediante tantas tonterias, tantas vezes sendo lesado pela coerção do Estado. Aurélio, acho que eu não usei palavras tão legais aquele dia, né? Eu estava fedendo a alho, uma mãe de família, aí você fez pouco caso de mim. Nunca subestime uma mulher fedendo a alho, que foi buscada na casa por uma medida coercitiva sua, para ser carregada para um tribunal, sem direito a se alimentar, sem direito a levar um lanche para os filhos, só para falar para um promotor bunda mole igual você e ser debochada por você. Não subestime. Aí é a primeira falha no cara crachá com vocês.
Vamos ver as palavras bonitas dessa mãe, vamos lá? Na condução da coletividade tóxica. A coerção do Estado é para a coerção da coletividade tóxica que eu tanto tenho citado nos meus vídeos, que não respeita o indivíduo na sua integridade física, senhores, emocional e moral. Nossos meios de saúde negados. Nossos meios de se defender sequestrados pelo Estado e nossas necessidades na saúde negado. Sempre fizemos protocolos contra a nossa vontade. A nós negado pelo Estado maldito por sua natureza criminosa. Educação do filho, prefiro deixar que o Tribunal de Justiça conheça meus vídeos e maneira de operar nas redes sociais, já que a escola, além de não formar sequer a escrita de Sérgio Henrique Keiber Luckmann, 15 anos, lhe transformou quanto aos pais, lhe transtornou, não é transformou, transtornou, tentou transformar, né? Tentou transformar a sexualidade, não conseguiu, transtornou quanto aos pais, enchendo a sua cabeça de caraminholas, de ideologias, em parcimônia com o comunismo desacerbado e contra a família implantado nas escolas. Necessidades de libertinagem, que não é o mesmo de liberdade, dependência da convivência tóxica normalizada naquelas escolas. E depois, sequestrados por uma pandemia forjada pelo próprio Estado, percebemos as deficiências gerais da educação tóxica. Aonde percebemos, Aurélio? Na própria pandemia forjada por vocês, com desculpas de saúde. Sem contar as professoras sexualizando e maconheiras defendendo baseado na sala de aula. Quem que vai apurar isso se o baseado está normalizado na ilha? Ninguém. Mas é meu direito individual me contrapor a tudo isso e ensinar exatamente os filhos a se contrapor a tudo isso. E não há ilegalidade tóxica de aceitar e, inclusive, na sua tenra idade, já se meter nesses grupos. O que mais me chocou depois da pandemia foi a alteração do histórico escolar, acrescentando séries, anos, fantasmas e frequência que ele não frequentou e não teve nenhuma assistência das três professoras do Colégio Henrique Veras, onde ele foi somente um dia de aula. Justificar salários é fácil, eu quero ver justificar a alteração do histórico. Na saúde pública, todos os tratamentos resultaram em sequelas no paciente. Nenhuma assistência dada na sequela. Para que funciona tanto assistencialismo? Lhes deixo essa pergunta. Diretamente aos donos, porque todas as instituições têm donos, são coordenadas pelo mandatário, senhor Jorginho Melo. Mediante todas as instituições terem falhado de alguma maneira ao método de coerção do Estado, sem interesse em atualização no seu método, devemos estar cientes, em letras garrafais, que a família está liberada naturalmente, sendo que o Estado falhou em todas as suas modalidades e não podem resolver sequer um dos itens citados da coerção. Só mais coerção. Mediante a coerção estar em desacordo com o Estatuto do Paciente de Câncer, lesado pelo Estado, também está em desacordo a coerção
com o Estatuto da Criança, se a criança está bem cuidada, alimentada, tem informação, porque estão fazendo essa coerção em parcimônia com agendas internacionais comunistas e blocos que nada têm a ver com a gente e usando todas as instituições. Pedimos providência do Estado de direito positivo para parar a quadrilha política. É dever do Estado parar a quadrilha política infiltrada das instituições. Essa quadrilha política se refere aos stalking. Eu não intitulei stalking porque a pena deles pode diminuir em vez de aumentar. Eu gostaria que eles também respondessem à nossa velha lei de formação de quadrilha e que respondessem todos os funcionários por facilitar essa obra tão inescrupulosa. Os boletins de ocorrência inverossímeis e os ataques do policialesco da própria 10ª Delegacia, Hamilton Valentim da Silveira, avisando que, segundo ele, mesmo todos os atos de terrorismo de 2020 seria dado voz e vez aos delinquentes, e jamais a família e filhos, visando que ele me processou e Marcelo Carlim condenou sem me ouvir. Depois dessa fala da invasão do Hamilton na nossa casa, que eu provei com vídeos, sem ter mandados ou nada a me entregar, estava a serviço da família dele, ou a família que ele defende, ele também me processou por dizer que eu o difamava, sendo que era ele que me difamava na própria porta da minha casa e mediante os colegas dele. Não uma só vez. Uma vez na frente do Heleno e outra na frente de outros 2 colegas, que foram educados, conversaram com nós, extraoficial, e foram convidados para entrar na nossa casa. O Bita não foi. Sempre temos que salientar a nossa imparcialidade com as pessoas e que jamais temos intenção de perseguir Hamilton. Não temos intenção nenhuma nele. Só conhecemos a história dele e somos mais um daqueles que passou no trator do Hamilton, que ele sai tratoriando para favorecer quem ele quer usando a delegacia. Cansados dessa injustiça toda, também pedimos revisão do processo em que a estupradora foi liberada pelo juiz da época, Jefferson Osvaldo Vieira, e pedimos o depoimento dele em relação àquilo que foi feito naquela comarca de Concórdia. Eu botei aquilo, não em letras grandes, só sublinhado. Porque aquilo é ele ter dado um depoimento tão soberano, praticamente uma carta de euforia para a mãe, mas não ter condenado a legítima responsável, sendo que também não foi feita uma investigação sobre o amante dela, o que deixou uma brecha na lei para que se revise. E, mediante ao depoimento deste juiz, junto com o que ele deixou escrito naquele momento sobre a mãe e todos os processos que a mãe foi submetida e viveu e demonstrou em colaboração com a justiça, enquanto que a outra veio com advogado que escreveu uma folhinha falando besteira e não provou a inocência dela em nenhum momento. Então, entre outras tantas sentenças vendidas e falhas do sistema judiciário, pede a Magda que se revise aquele estado de corrupção daquele momento por não o Ministério Público canalha não amputar a ela a responsabilização e pedir a investigação também desse amante na época, como eram os pedidos da família, já que a escolinha do bebê foi investigada, as professoras viradas do avesso e nada encontrado naquelas professoras, a não ser um bando de professoras pagas por esse mesmo senhor, que propagou advogado, pagou a sentença e não foi sequer investigado. Isso sobre Concórdia. Agora pede a Magda que, mediante as provas dela, lavrada no vídeo, no YouTube, contra o juiz do Fórum Universitário, agora já é Florianópolis, não é Concórdia, que fez o conluio com a Elisete para não ouvir
não ouvir a dona Meg e sequestrar meu direito legítimo à defesa falado, já que o escrito parece ter sido feito por um advogado que jamais entrou em contato comigo, mas colaborou para o sequestro do meu réu primário, e que seja revisado o vídeo que a delegacia tem. Naquele ambiente de delegacia está o vídeo que comprova que a minha casa foi atacada por Elisete, que o Renato, paciente de câncer, foi atacado pela Elisete e as medidas comunistas dela de atacar e provocar bagunça. Aí eu saí para conter a bagunça da comunista e o Nando vem para cima de mim com uma taça para me atacar, que já tinha um macho tóxico na jogada, né? Que ela contratou exatamente para que tudo saísse do jeito que o grupo comunista tem feito até agora, usando instituição infantil, delegacias e tantas coisas. Deliberando um monte de mandados, senhor Reni Batista Neto, me obrigando a aceitar uma condena injusta. São delírios da justiça usar de má-fé pública para condenar pessoas. Isto é o delírio comunista dentro do poder judiciário ou coacionado por agendas internacionais que não tem nada a ver com o Estado catarinense. Livre por natureza da ordem na federação. Mediante as desordens na justiça, estamos outorgados pela beleza da vida a nos proteger dessa morte moral, ou seja, da morte da justiça, por parte desse Estado que diz ter moral e demonstra proteção ao imoral e injusto na natureza geral dos fatos narrados aqui e podem ser consultados nos próprios tribunais de vocês sob pena de confesso nas omissões e no descaso. Sobre um olhar amplo, qualquer pessoa com um coração dentro do peito vai entender que desta casa de justiça, sendo utilizados para expor a família, quem foi utilizado? Um delegado da Polícia Civil, que deveria proteger a família para expor a família. Na mídia, prejudicar os filhos, ao prender injustamente os filhos, a mãe e o pai, negar direito natural de defesa, aos quais sejam a maneira que seja de se defender. Horas eu estou exercendo a minha fala, horas tem que ser com pau, horas tem que ser conforme a natureza dos ataques, senhores. Mediante todos os ataques, prenderam um paciente crônico que estava defendendo os filhos e não prenderam a putinha maconheira que orquestrou tudo isso para citar o menor como ladrão. Enquanto usava outro menor para o assalto e coagia a polícia em mais um delírio comunista da polícia. Mulheres e peitos coagem polícia. Em detrimento de que tipo de mulher? A justiça é para quais mulheres? É que eu não entendi até agora. Ao menos as leis das mulheres eu ainda não entendi. Na prática, eu não conheço a lei das mulheres. Sublinhado. A audiência conciliatória são fraude jurídica e prevaricadores, como o Reni Batista Neto, se prevalecem nelas para aumentar a perseguição política, ineficiência da justiça. Pedimos o fechamento dessas casas de injustiça e que dificultam o acesso ao juiz. Com as telecomunicações e as medidas
de ouvir as pessoas, é mais fácil ouvir do que botar todas essas conselheiras, essa papelada, essa burocracia. Burocracia que nos leva a não ter acesso ao juiz ou leva o juiz a não querer ouvir as pessoas para poder manter o manifesto comunista em ação. Pedimos fechamento do Conselho Tutelar e exoneração do promotor público Aurélio Giacomelli da Silva. Giacomelli, me desculpa, você teve a opção de fazer o diferenciado. Se o policiais, não sei quais, isso não é minha obrigação saber quais, mas eu posso identificá-los se eu usar a força da minha mente e as minhas tecnologias. Não ouse me subestimar ou me submeter a ser apenas a mulher cheirando a alho, porque estava na sua cozinha. Não me submetam a isso novamente. Policiais implantaram uma arma alterada na nossa lancha para provocar o sequestro legalizado, justificar instituições corruptas por natureza. Nós temos o direito natural de receber multas imensuráveis do Estado catarinense pelo ostracismo totalmente qualificado contra minha carreira profissional, gerados desde 2016 pelo próprio comprometimento com o paciente crônico, que reza o estatuto deles, que eles sejam parados pela família e acompanhados. E eu não falhei em nenhum momento. Todo o terrorismo foi infundado em a não cura, bem como todo o processo da infância foi infundado em julgamentos da sociedade decadente contra a mãe. As provas estão na peça da própria vara da infância e da juventude. Lá tem tudo. Tudo que eu digo aqui nessa carta está lá, provado, lavrado e escrito por funcionários públicos e pelo próprio promotor. Sem mais para o momento, pedimos para ser ouvidos de forma gravada e falada imediatamente pelo Tribunal de Justiça e dos envolvidos em denúncias contra nós, sem averiguar antes que sejam imediatamente exonerados por crimes políticos e perseguição política. Grata, Magda. O que é um manifesto comunista, se não a perseguição política? Se manifestar desta maneira para uma coletividade tóxica que só tem prejudicado os seres individuais. Ontem o Renato me falava que quando eu falo das leis das mulheres é para me incitar que eu estava defendendo o idoso, que eu conhecia as qualificações da comunidade local, as preferências pela Drogadilândia, as defensorias do Tarugão, né? E todas essas coisas, e eu sabia no que ia acabar aquele ataque contra aquele idoso. Eu não estava ali buscando confusão com ninguém, eu estava filmando, porque eu sei como eles são mentirosos. Eles arrancaram uma escada que eles mesmos usavam. Ficaram sem a escada para promover o terrorismo contra o idoso. Ninguém tem nenhum interesse em entendimento. É como eu disse naquele vídeo que eu fiz anteriormente. Como que uma conciliadora vai conciliar o paciente agredido com os terroristas? Não é possível. É inconstitucional, é ilegal, é um fracasso do direito positivo continuar usando as audiências conciliatórias como método. Em todo esse aparato de saúde, em todo esse aparato da família, de demonstrar as corrupções aí, nessas instituições todas, as fraudes, os delírios, qual o nosso verdadeiro objetivo se já somos liberados pela vida para continuar graciosamente cuidando dos nossos filhos e nos livrando dessas pessoas que estão em todas as partes? Uma vez os psicopatas eram 20%, eram 3%, né? Ou até 5%. Depois
se transformaram em mais de 20%. E existem literaturas explicando que a sociedade está vivendo, que essa coletividade tóxica que eu falo é a psicopatia geral da sociedade. Que foi implantado isso na mente e agora eles vão usar os pensamentos das pessoas através de tecnologias e armas de guerra. O que nós estamos fazendo para conter isso? Eu não conheço as pessoas para quem eu estou escrevendo. Nem o Jorginho eu não conheço pessoalmente. A minha mãe diz que conhece. Eu não conheço pessoalmente. Acompanho alguma coisa, eu sei avaliar o que é um bom trabalho e o que é um trabalho mais ou menos. Eu estou passando a base de spray para poder a minha voz voltar e para continuar isso, sendo que eu tenho tantas outras coisas informativas dos projetos e que cada vez que eu foco nos nossos projetos, vem mais uma cartinha da justiça e me traz de volta para esse calibre moral, de volta para essa tortura jurídica que é continuar deflagrando sobre estes assuntos. Por isso eu vou dar um carteiraço e pedir que vocês tomem medidas. Vocês já tiveram acesso à família, a materiais da família, a assessora, no caso a advogada da família, que nos abandonou também. Chega? Acabou? Junta o ré com o cré lá dentro daquela delegacia, tira o Bita da jogada, coloca pessoas novas lá para avaliar, para compilar os meus vídeos. E não vai restar sombra de dúvidas que eu fui impecável no assunto. Que eu agi para ajudar o meu Estado, mas eu não agi para ajudar a corrupção em instituição nenhuma. Senhores, eu vos agradeço. Se prestarem atenção educadamente, né? Que eu não preciso usar nenhuma palavrinha técnica e chula para chamar vossas atenções, como bunda mole, ou pessoas que não estão fazendo o seu trabalho, ou gritar com vocês até perder a voz, que ouçam na integridade da carta. Leiam ela, eu vou mandar escrita ao e-mail do tribunal, a integridade da carta, para que sejam atendidas as necessidades da família. Quais são as necessidades da família? A atuação do Estado contra a quadrilha maldita. Um cessar-fogo do Estado para a família e que seja pegada a essas pessoas para responder todos os atos deles, que se use de medida coercitiva, sim, contra eles, também foram usadas contra a família. Mesmo nós estando certos, dentro da lei, das normas, do que é permitido para um ser humano, mesmo mediante nossos esforços para ajudar as conclusões do Estado, combatendo as mentiras deles, as fofocas stalking deles, ao comunismo que eles tentaram implantar na comunidade, distorcendo inclusive a mente das criancinhas. Senhores, ouço com atenção a minha carta. E a resposta tem que ser dada, ela tem que notar a resposta no dia a dia, de como essas pessoas foram atuadas. Um casal de sequestradores que fomentou tudo isso, se não é do interesse do Estado vender meus filhos para tráfico infantil, é de interesse desse casal de sequestradores, que está entrando em contato, inclusive, com pessoas que já nos prejudicaram em momentos bem mais delicados que este, com um bebê, e defendendo o abuso a machucar o bebê. Senhores, o que essas professoras defendem? Senão a sexualização entre famílias com bebês e desprezando todo o caminhão tóxico contra nós que estávamos lutando. Imagina uma pandemia, fechado, sem sair,
sem contato com a população por causa de proteger o paciente crônico. Até o Renato deixou aqui, disse que vai preparar dar carteiraço, e dar esse carteiraço para os que dizem que é mentira, né? Que a gente tem passado por todos esses perrengues da quimioterapia. Senhores, beijinho, beijinho, pau, pau.